Olha aqui, eu gostei muito dessa fala do deputado distrital Chico Vigilante sobre essa situação de Donald Tranqueira que eu quero compartilhar com vocês. Enquanto aí, bota aí. Ô, complexo de vira-lata, sai, 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 sai. Opa, opa, opa. Vamos ver a fala aqui que eu gostei muito. Trump, um rumo perigoso. Portanto, eu pouco estou me importando com a vitória do Trump, eu estou com pena dos americanos. A verdade é que pela primeira vez na história americana, um condenado é eleito presidente da República. Primeira vez na história dos Estados Unidos. O Trump é um condenado que foi eleito. E foi eleito mentindo. Foi eleito mentindo. Aí ele fala tanto dos imigrantes. São 11 milhões de americanos, são 11 milhões de imigrantes que estão nos Estados Unidos. Todos não têm direito nenhum. Os piores trabalhos ficam reservados a esse pessoal. Os piores, eles pagam de imposto 100 milhões de dólares por ano, que eles pagam de imposto, mas não tem direito a nada. E eu quero ver como é que o Trump vai expulsar dos Estados Unidos esses 11 milhões de seres humanos que estão lá. Pago para ver como é que ele expulsa. Vai taxar os produtos brasileiros de todas as nações amigas em 10% para importação. Vai taxar. E da China vai implementar uma taxação de 40%. Então está estabelecendo a guerra comercial. Portanto, eu pouco estou me importando com a vitória do Trump, eu estou com pena dos americanos. A verdade é que pela primeira vez na história americana, um condenado é eleito presidente da República. Verdade, em 34 condenações que passaram o pano para ele e vão se lascar. Agora, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Minha percepção, minha opinião. Que é importante a gente falar isso, porque tem muita gente que fala assim, André, inclusive algumas pessoas progressistas, falam assim, André, se houver a regulamentação das redes sociais, quem vai dizer o que é verdade? Deixa eu falar uma coisa para vocês, é só saber separar fatos de opiniões. Se eu falo um fato aqui e ele é mentiroso, por exemplo, eu falo, gente, acabou de morrer 100 pessoas porque a Erika Houston fez um discurso. Eu falei um fato. 100 pessoas mortas. Isso é mentira. Para saber o que é verdade e o que não é verdade, é só você olhar os fatos. Para você, inclusive, diferenciar de opinião. Opinião, uma opinião crítica, uma opinião dura, por exemplo, sobre o governo, sobre o Alexandre de Moraes, sobre o Supremo, você pode dar. Você tem ampla liberdade de expressão, você pode dar a partir da sua percepção. Agora, a partir do momento que você cria fatos que não ocorreram, que não existiram, aí é mentira. Aí é fake news. Por exemplo, você pode falar, por exemplo, um exemplo. Eu não gosto desse sistema eleitoral. Eu queria um papelzinho ali para mim ter comprovado o que eu votei. Você pode falar isso? Pode. Mas quando você fala assim, eu não gosto desse sistema eleitoral, eu queria ter um papelzinho para me comprovar a coisa. Por quê? Porque tem fraude lá na urna. Na urna tal lá tem fraude. Porque teve a fraude, porque o STF roubou e não sei o quê, porque o STF fez isso, fez aquilo. E você não tem, você coloca fatos sem provas. Aí isso é mentira, isso é fake news. Agora, você ter uma opinião dura, não é? Você ser contra, por exemplo, Alexandre de Moraes e criticar Alexandre de Moraes pelas suas opiniões, a partir do momento que você não cria fatos, você pode fazer isso. Agora, se você também partir para o campo da agressão e da ameaça, aí você já está cometendo crime também. Não é difícil saber o que é, o que não é, não. O problema é que é tanta mentira e tanta fake news e eles tentam tanto normalizar o crime de injúria, difamação, calúnia, incitação ao crime, ameaça, que você acaba parecendo que não é crime. De tanto que eles tentam normalizar e acaba viralizando isso nas redes sociais. Você pegou o código, meu querido? Não, eu sei. Bolsonarista é meio difícil, porque parece que eles são meio burros, né? Às vezes eu tenho essa impressão.
Não, cara, pelo amor de Deus, às vezes eu tenho essa impressão, que é algum problema cognitivo sério. Agora, esse problema cognitivo sério é aquilo que eu já expliquei para vocês, é o fanatismo. Quando você mistura política com religião, em que você tem a sua capacidade de reflexão reduzida, quase destruída, você tem a manipulação de sua capacidade de reflexão e tudo misturado a partir de um fundamentalismo religioso tosco, mentiroso e interessado, onde se faz dos templos religiosos verdadeiros balcões de negociata, que usa a fé e a boa-fé das pessoas para manipulá-las, aí nós entramos no campo do fanatismo. Aí realmente o fanático, ele não entende nada não, e nem quer entender, entendeu? Você pode explicar, você pode desenhar, que ele não quer entender. Ele só quer estar ali, mito, 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 pá, 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 pum, pá, pica, pum, pum. Aí não, meu querido, aí já é questão mais grave, que aí tem que ser tratado. Aí tem que procurar uma ajuda de um especialista na área médica para cuidar, porque aí é grave. E isso gera o quê? Os tio França da vida. Isso gera o quê? Chamando ET, o povo que chama ET, o povo que dá continência e canta o hino nacional para pneu. Aí, ou isso precisa ser tratado antes que ocorra alguma coisa, ser tratado com um especialista da área, ou então vai para a cadeia, porque acaba abusando do seu direito. E, inclusive, ameaçando e cometendo o que nós vimos no 8 de janeiro, o que nós vimos agora ali com o tio França. E o laboratório de cria dessa situação continua a todo vapor nas redes sociais. Inclusive a partir de falas de deputados e senadores que propagam a desinformação. Tem um vídeo, por exemplo, eu não vou botar aqui, do Eduardo Bolsonaro, falando de Bolsonaro, que ele é uma vítima, tudo desinformação, que ele é uma vítima, que ele é um juiz, um ministro do Supremo, está proibindo não sei o quê. Não é, gente. É a PGR, é a Polícia Federal que está investigando, que está indiciando, é a PGR que está pedindo mais diligências, a PGR se manifestou para não liberar o passaporte, Alexandre de Moraes manteve o passaporte apreendido, que já foi ali decidido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, assim como os golpistas do dia 8 de janeiro, não é, Alexandre de Moraes? Todos estão sendo condenados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mais de 300 pessoas já foram condenadas, as penas que variam até 17 anos de cadeia. Mais de 500 teve o acordo de não persecução criminal, que já é um tipo de anistia, porque não cometeram crimes graves. E não é Alexandre de Moraes, é todo o tribunal. É a PGR, é a Polícia Federal. Só que eles precisam particularizar em uma pessoa. Porque fica mais fácil de criar fake news quando você pega uma pessoa só, particulariza o objeto de ódio, de mentira, de fake news, para propagar nas redes sociais. Porque aí fica mais difícil. Se eles tiver que explicar que teve uma investigação da Polícia Federal, onde a Polícia Federal fez indiciamentos, a Polícia Federal encontrou as provas, aí foi para o PGR fez as denúncias pertinentes, pediu, teve caso de 40 pessoas que a PGR pediu 40 anos de cadeia lá do 8 de janeiro, e que então isso foi para o plenário do Supremo Tribunal Federal, e que o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 9-2 a condenação da maioria e tal e coisa, mas não, só bota Alexandre de Moraes, porque fica fácil de fazer o videozinho rapidinho, sem qualquer compromisso com a realidade, só atacando, mentindo e desinformando. Pegou o código? Então é isso. E não se esqueça, eu não abro mão da sua participação e da sua resistência, curtindo, comentando e compartilhando. Será que você consegue? Ah, você consegue. Muito obrigada, beijo no seu coração, cuida, tchau, tchau.